Oi, amigos, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto, e estou começando mais um vlog. Eu terminei da semana passada, postei ontem à noite, tipo, 7 da noite no domingo, completamente fora do meu cronograma, mas tudo bem, a vida acontece, e é isso aí. Hoje estou aqui no meu horário de almoço, eu tenho uns 15 minutos sobrando ainda. Hoje é segunda-feira e eu tô em casa, eu não gosto de fazer home office de segunda, porque eu sinto que é um home office desperdiçado na minha cabeça. Como eu só tenho um por semana, eu gosto de fazer ele mais no meio da semana, porque aí eu tenho um período de respiro, de descanso. Isso não aconteceu porque eu acordei passando mal hoje, né? Mas já tô melhor. Inclusive, devia ter ido quando eu acordei, porque dava pra eu ter entrado no segundo horário, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estou aqui com a minha próxima leitura a ser começada, a ser iniciada, que é Como Tigres na Neve, da Ju-Hea Kim. Eu li 13 páginas do livro já hoje de manhã. E é um romance histórico que se passa na Coreia, ali durante a ocupação japonesa. Então, o primeiro capítulo, ele começa em 1917, e eu creio que a gente vai acompanhar aí alguns personagens. Não sei se é uma saga familiar, não sei muito o que esperar desse livro. Ele é o próximo livro do clube, que eu participo, então a gente vai discutir no final do mês. Não lembro se é na penúltima ou na última semana de agosto, mas estamos aí. Esse aqui eu peguei na biblioteca, como vocês podem ver. E eu tô animada, mas não era um livro que tava tanto no meu radar, então eu não sei muito o que esperar. Eu tô indo meio sem expectativas, porque eu acho que eu nem li a sinopse. Eu sei o básico, que é um romance histórico coreano, e é isso. E é uma edição bem bonita, ela tá bem, né, coitadinha aqui, mas tem essa página de guarda bem bonita. Eu já li essas primeiras 13 páginas, eu tenho uma reclamação sobre a edição, que é a seguinte. Ele tem umas notas explicando algumas coisas, alguns termos que são, sei lá, alguma comida coreana, alguma coisa diferente. E essas notas, gente, não estão no rodapé da página, e sim no final do livro. Então você tem que ficar indo no final para ver o significado de algumas coisas. Isso eu acho uma ideia péssima de um editorial. Eu acho que há exceções, acho que em livros acadêmicos cuja explicação é mais complexa e longa, até eu aceito. Mas aqui, não sei, não concordei com essa escolha, mas tudo bem. Esse livro é da editora Melhoramentos, e eu acho que faz muito tempo que eu não leio um livro deles. Mas é uma edição bem confortável. Eu também tenho e-book no Kindle, porque tá no Kindle Unlimited, então provavelmente vou intercalar a leitura no físico e no Kindle. E é isso, eu vou aproveitar meus últimos minutinhos de almoço pra ler. Oi, vlog, tudo bem? Tô aqui pra fazer um unboxing, que não é de livro, apesar de que parece muito. Gostei desse ângulo, hein? Poderia gravar muito nesse ângulo, que é bom que tô na frente da janela. Enfim, cheguei do trabalho agora, hoje é quarta-feira. E ontem eu fiz uma compra, porque eu estou cansada. Eu não sei nem como que abre isso. Eu estou cansada de ser humilhada, porque eu sou uma CLT que leva a marmita sim, porque tudo fora de casa é R$ 1 milhão. E aí eu falei, chega. Vocês querem ver o que é chega? Eu falei assim, chega dessa lancheira, que é pequena. Eu levo um monte de pote. Aqui tá fechado porque tá um pote dentro do outro, mas eu levo um monte de pote pro trabalho, almoço, lanche da tarde, né? E ela não fecha, porque não cabe tudo. Aí eu falei, não, cansei. Comprei uma lancheira nova e achei engraçado que ela veio bem amassada. Ó, veio um plástico bem legal pra guardar coisas. Adoro esses plásticos de ziploc pra viajar. E eu comprei esta, que é bem maior. Cabe todos os meus lanches, ó. Então, assim. Olha só a diferença. Perfeito, perfeito. Eu amei. E essa aqui tem até lugar pra colocar bebida, porque às vezes eu levo suco de casa. Tá. Me sinto... Parece que eu tô vendendo brigadeiro. Olha o tamanho. Até combinou com o meu look, gente. É isso. Oi, amigos. Aparecendo mais um dia neste canal com cabelo molhado, 10 da noite, porque o CLT não tem tempo, para falar de um autor que eu li ontem. Edward Louis. Esse moço, não sei se você está na internet, cronicamente online, nas bookreads, você já ouviu falar de Edward Louis. E eu também, né? E eu tinha interesse em ler, eu não sabia nada dele, eu só sabia que as pessoas estavam lendo. E basicamente era isso, eu não sabia do que ele falava.
de que ano que é esse autor, se ele tá vivo, se ele tá morto. E eu fiquei muito surpresa ao descobrir que esse autor tá vivo. Eu imaginava ele pelo nome. O que eu sabia? O nome, Edward Louis, e que os livros dele tinham os títulos, assim, meio peculiares, né? Quem Matou Meu Pai, A Morte de Sarah, A Reconstrução de Sarah, sei lá, enfim. Na minha cabeça, ele era um cara, nos seus 50 anos, falando da vida dele. Era isso. Eu imaginava ele, tipo, o Karl Ove Knausgaard. Aí eu fui abrir, eu tive duas surpresas ao encontrar esse livro. Primeiro, esse livro é minúsculo, muito pequeno. Olha isso aqui. Agora, a comparação com o livro padrão da Todavia, até porque o Edward Louis também é publicado pela Todavia no Brasil. Eu tava no Sesc e, olhando, fui devolver livro, eu não queria pegar. Eu acabei pegando, além desse, eu peguei O Céu para os Bastardos. Mas, enfim, tava lá olhando e não sei o quê. Esse livro tava em exposição, literalmente, ele não tava nas prateleiras em pé, ele tava exposto assim, de frente. Aí eu olhei pra esse livro e falei, nossa, que livro pequeno. Eu sabia que os livros eram curtos, mas eu imaginava eles assim, ó, deste tamanho e mais ou menos com 120 páginas. Quando eu me pego com um livreto de 75 páginas, 72. Aí eu falei, vou levar, é agora que eu vou conhecer esse autor tão hypado, tão famoso. E eu li ontem, gente, eu comecei a ler na hora do almoço, que foi quando eu peguei o livro, e li na volta pra casa e terminei em casa. E a minha segunda surpresa, além do tamanho do livro, é o autor. Você pega essa foto dele aqui, quando eu vi a foto, eu imaginei, nossa, é um autor antigo, da década de 40. Olha só essa foto. Aí olha o ano que ele nasceu. 1992. Ou seja, o homem está vivo. E eu fiquei... Mas, né, disclaimers à parte, esse livro é uma autobiografia ficcional, uma ficção autobiográfica, não sei como encaixar. Mas a gente vai acompanhar uma série de textos do autor falando e refletindo sobre o pai. Então, é um livro sobre a relação dele com o pai, sobre a figura do pai dele e para ele. E esse livro me fez perceber que esse ano eu adquiri um novo hábito de gênero literário que é livros sobre pais. Pais, eu digo o homem, né? Não pais, a mãe e o pai, e sim o pai e o filho ou a filha. É o terceiro livro da temática que eu leio esse ano. E esse aqui me pegou, tá? Ele é um livro pequenininho, mas bem interessante. Primeiramente, a gente tá falando aqui de um autor francês, europeu branco, portanto. Mas ele é um homem gay e ele sofreu muita homofobia por parte do seu pai ao longo da vida. E ele tem muita consciência de classe. Então, tem duas coisas que são bem interessantes nesse livro. Primeiro, ele contar a relação com o pai, como era o pai dele na infância. O pai dele era aquele tipo de pai que fala, nossa, mas isso aí é coisa de menina, você age como uma menina, como se isso fosse o fim do mundo. E o que é agir como uma menina, não é mesmo? E depois tem também a questão do autor estar posicionado politicamente, socialmente. Então, ele critica que alguns ex-presidentes franceses, aliás, inclusive o próprio Macron, que ainda está na presidência, né? E é muito interessante porque ele fala assim, ele fala, você deve estar se perguntando por que eu tô citando eles. Ele fala porque ninguém cita os culpados pelos erros da história. Uma coisa assim, e eu fiquei, interessante, ele tem peito. Então ele realmente cita assim, o presidente X resolveu revogar a lei de auxílio para os inválidos ou as pessoas que tiveram um acidente de trabalho e não podem mais voltar a trabalhar, em prol de que essas pessoas voltem a trabalhar. Só que ele ficou pensando, como que uma pessoa vai voltar a trabalhar se ela literalmente teve um acidente de trabalho e ficou inválida, sabe assim? E tem a questão da relação dele com o pai, que na infância foi um pai difícil, e o livro começa com ele voltando pra casa, na verdade, indo visitar o pai que já está doente, já tá com a vida bem debilitada, com uma idade muito avançada, e ele percebe que o pai mudou, sabe? Ele era de uma forma na infância, mas ele percebe que o pai mudou. E tem aqui toda uma reflexão sobre o quanto, se o pai muda pelo filho, se o filho faz o pai mudar, ou vice-versa. Enfim, tá aí um bom livro pra você ler no Dia dos Pais. Não sei se recomendo presentear o seu pai com esse livro. Depende do gosto literário dele, e se ele lê também. Jamais daria esse livro pro meu pai, porque se eu dar um livro na mão do meu pai, ele vai ignorar. E é isso, vim falar logo hoje, porque amanhã eu já vou devolver pra biblioteca. Era pra ter devolvido hoje, inclusive, porque eu li realmente assim, num tiro,
li e terminei. Oi, amigos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu tô aqui pensando no livro que eu li, que eu estou lendo na realidade, que eu não tive tempo de falar com vocês. Semana passada eu fui uma negação para vlog, tá? Não gravei porque eu não tava lendo. Eu olhei para as minhas leituras, que são 6, no momento, e falei, não, eu vou focar em um livro por vez. Porque às vezes, assim, eu consigo ler vários livros ao mesmo tempo. Jaque, aqui está seu lembrete. Alexa, como é que diz? Tava lendo, né? E lendo muita coisa. Eu falei, não, Jaqueline, pare e escolha. Eu fiz uma escolha. Então eu tô lendo The Southern Book Club's Guide to Slave Vampires, o livrinho trava-língua. Tô focando apenas nele, porque já tem outras coisas que eu quero ler, que estão até, ó. Ai, meu Deus, aqui. Foquei no livro. E que livro bom, tá? O livro é muito bom, mas assim, fiquei tão puta durante a leitura. Tão puta, que é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Acho que eu nem lembro se eu falei sobre o que o livro se trata, mas eu sei que eu me irritei. Hoje, 6h20 da manhã, eu tava dentro do metrô, irritada com os 5 homens daquele livro, com os 5 maridos daquele livro, que não davam uma unidade de credibilidade pras esposas. E é um livro que trabalha relações de gênero. O livro se passa nos anos 80 e ele discute realmente essas questões. É tipo assim, os anos 80 não, os anos 90. Ah, que você é dona de casa, só faz limpeza, só limpa a casa, não faz mais nada, sabe assim? Como se cuidar dos filhos, cuidar do marido, das refeições e limpar a casa não fossem diversas tarefas que uma pessoa só acumula só porque ela não trabalha fora. É isso. Depois eu falo com vocês. Bom, amigos, eu terminei o Manual das Donas de Casa, Caçadoras de Vampiro, e eu tenho muitas coisas a dizer, a pensar a respeito. Primeiro, eu acho que o livro deveria se chamar O Manual da Patrícia, Caçadora de Vampiro, porque assim, credibilidade zero, né? Esse livro é muito curioso porque ele teve um salto temporal de 3 anos e eu não esperava por isso. Preciso dizer que odeio todos os maridos desse livro. Eu acho que eles mereciam passar pela cena da barata, eles mereciam passar pela cena dos ratos, todos eles, porque todos são péssimos. Né? A gente tem essas mulheres que têm um clube do livro de true crime. Elas gostam de falar sobre isso porque elas vivem no subúrbio dos Estados Unidos, não trabalham fora, cuidam dos maridos, dos filhos, das casas, limpam. E é isso a vida delas. Então elas têm esse clube que é uma forma de espairecer, de fazer uma coisa diferente, de ter um hobby de fato, né? De não ser apenas mãe, dona de casa e esposa. E elas ganham um vizinho novo, chamado James Harris. Eu acho curioso que o autor sempre escreve James Harris, sobre quando fala desse cara. Que uma delas suspeita ele de que ele seja um vampiro, né? E óbvio que ele é, tá? Só que o desenrolar da história, eu não esperava. Eu fiquei assim, como pode? Aí acontece uma coisa, que a Patrícia precisa provar essa teoria dela, de que o cara é um vampiro. E acontece o oposto. Ela é completamente descredibilizada pelo marido. Ela perde o apoio das amigas do Clube do Livro. Elas meio que se separam. E ainda assim, ela tá preocupada com as crianças. Com as crianças do bairro, com as crianças filhos dos amigos dela, né, das amigas, e com os próprios filhos. Ela tem a Corey, que tem os 16 anos, e o Blue, que ele tem uns 10 quando começa o livro, depois ele cresce, né, porque tem um salto temporal de 3 anos, como eu disse. E por conta dessa história, a Patrícia, gente, chega no fundo do poço. E ela tem um marido péssimo, e ele ajudou ela a chegar no fundo do poço. Ele é psiquiatra, mas assim, ele e nada é a mesma coisa, porque ele enfia remédio na mulher, né? Porque ela tá maluca, segundo ele. E é isso. E fica assim. Boy. Ok. Gente, mas esse livro é uma loucura. Primeiro que ele é um vampiro que morde num lugar muito específico, que não é no pescoço, tá? Ele é peculiar, como qualquer vampiro, não é mesmo? Mas é um livro que discute, tirando toda essa questão do vampiro e tal, é um livro que discute muita coisa interessante. E é muito curioso que esse livro foi escrito por um homem. Porque os homens desse livro são odiáveis. A Patrícia tem um momento em que ela olha pro marido
e fala assim, eu preciso, tipo, ela olha, eles trocam olhares, assim, ela troca um olhar de súplica, eu preciso que você me acoberte nessa situação. E ele faz o oposto, ele expõe ela pra outra pessoa, ele põe ela em risco sem saber. E não tinha necessidade alguma dele ser sincero, sabe? É um marido muito péssimo, assim. Faltou ele botar ela na cadeia por não ter feito nada. Além disso, tem uma discussão sobre a segurança pública, sobre como as crianças negras e pobres são tratadas, diferentes das crianças ricas que moram em bons bairros, né? Como essas crianças são esquecidas. Tem, então, violência contra a criança, tá? Tem umas coisas muito estranhas que acontecem. O final, gente, foi uma loucura. Eu achei uma loucura. Eu achei uma coisa bem filme de terror dos anos 2000. Mas muito bem montado, tá? Eu gostei muito mesmo do livro. Foi uma experiência muito boa, porque a narradora do audiobook era também, assim, 10 de 10. Não tive do que reclamar. Outra coisa que eu preciso dizer em relação ao idioma é que ele descreve muitas coisas que eu não conhecia a palavra em inglês. Então, às vezes, eu tinha que parar e traduzir, mas depois, com o tempo, foi tranquilo, assim. Coisas repetitivas que eu não sabia o que era, eu traduzia, né? Aí eu acabei aprendendo. Mas esse livro tem cenas de gore, mas não são tão ruins, não são tantas, são poucas, são umas 3, 4, tá? É bem tranquilo. E ele não é um livro de terror, assim, não é um livro de dar medo. Eu já li coisas de terror, poucas, mas já li. E ele é mais tensão. Ele me despertou muita tensão, porque eu fiquei, meu Deus do céu, ele vai ver ela, ele vai ver ela. Eu tava assim, tampando a respiração enquanto eu lia, enquanto eu ouvi o audiobook. Enfim, é isso. Gostei muito desse livro. Gostei muito de ter lido com o Clube da Jazz. A leitura coletiva ainda está rolando, mas eu sou ansiosa e já terminei. E agora, a minha leitura atual, esse mês de agosto eu tô bem lenta pra ler, mas tudo bem, acho que eu venho de uma maré de muitas leituras, né? É bom de dar uma desanuviada. Eu acho que eu estou declarando abandonado, feito Tigres na Neve. Eu até devolvi o livro físico, porque eu falei, eu não vou ler, não vou ficar com ele aqui em casa, vou deixar pra outra pessoa. Eu devolvi pra biblioteca. Eu tenho ele no e-book, que ele tá no Kindle Unlimited. Mas assim, gente, não é que o livro é ruim, tá? Eu não tô achando o livro ruim. Eu não vou abandonar ele porque ele é ruim, mas é que eu não tô na vibe de ler romance histórico. Nem sei se eu vou pro clube, acho que eu vou acabar não indo, porque vai cair no dia que eu tenho que levar minha gata no veterinário. Então eu não vou ler. Eu ia mesmo assim, se eu conseguisse, né? Se eu estivesse com tempo, se eu não tivesse esse compromisso, eu ia pro clube, só pra ouvir as pessoas falando sobre o livro. Mas eu realmente não tive uma boa experiência, não tô na vibe, e é isso. Então, apesar de que eu tô lendo O Continente, do Érico Veríssimo, mas eu não tô na vibe daquele livro, resolvi abandonar. E eu tô lendo no momento O Céu para Bastardos, da Lília Guerra. Que eu tava falando pro Matheus, o Matheus que leu Os Supridores, que eu falei, nossa, esse aqui é a mesma vibe dos Supridores, você vai gostar e tudo mais. Até que eu vejo um nome aqui atrás, gente. José Faleiro. Ele, na verdade, o José Faleiro, ele ajudou a Lília a publicar o livro pela Todavia, né? Então eu achei isso bem legal. Muito bacana. E faz total sentido com o que o autor escreve e com, enfim, as posições dele. Então, ele tá sendo uma delícia de leitura. E mesmo assim, tá sendo tão triste. Triste, não sei nem se triste é a palavra, mas tão verdadeiro que chega a te deixar com raiva, sabe? Tem uma cena terrível, terrível. Aqui, em que a protagonista, a Sanarinha, ela é empregada doméstica numa casa de gente rica, né? Então ela mora na periferia e vai, se desloca, pega ônibus lotado todos os dias pra chegar lá e não. Tem um momento em que ela fala que a patroa dela, ela descarta um vaso de flor, né? Com a flor e tudo mais, ela joga fora. A Sanarinha resolve levar pra casa, levar de presente pra uma amiga que gosta de flores. A patroa vê e fala assim, o que você tá fazendo? Ela, a senhora jogou fora, ela, mas o lixo da minha casa pertence a mim. E mandou ela devolver pro lixo e jogar fora. E não só isso, a Sanarinha acaba decidindo levar uma bolsinha pequena pro trabalho e não uma mochila, não uma bolsa maior, pra evitar a possibilidade de ser acusada de ter roubado alguma coisa. E considerando a cor da pele da moça aqui da capa, vocês já sabem o resto da história, não é mesmo? Mas é isso, eu tô só na página 50, tem 176 páginas no livro curto. Queria muito que essa fosse a minha leitura completa do final de semana, que aí eu já sigo para os próximos livros que eu peguei da biblioteca. Essa atualização de hoje, a gente se vê em breve.
Gente, dei uma leve remexida na estante, mas não tirei tudo. Limpei, mas não mexi aqui em cima, ignorei que existe essa parte. Deve estar tudo cheio de pó, mas vai ficar pra outro momento. Isso aqui tá torto. Esse negócio aqui a gente só tem porque o Matheus ganhou num casamento que ele trabalhou. E tá aí. Eu acho engraçado. Aqui tem livros sumariamente do Matheus, um outro meu. Aqui eu tentei colocar em ordem de altura, porque tava assim, né? Um U. Aí eu botei em meio de altura e um vadimeco perdido, né? Que tem na minha casa. Aqui uma velhinha. Aqui o Manifesto do Partido Comunista da China, by Natália. Aí aqui eu botei o Brandon Sanderson. Era por isso que eu queria mexer na existência. Eu queria ter uma prateleira só pra esse autor. E óbvio que foi na estante do Matheus, que na minha não cabe. Então coube todos dele. Tem esses daqui que são da biblioteca. Couberam todos, menos Tress. Eu tinha esquecido de Tress. Eu olhei pra baixo, Tress não tava. Aqui tá os dois escondidinhos e não, Tress ficou aí em cima. Ou seja, já tem uma estante, uma prateleira completamente do Brandon Sanderson. Aqui é tudo coisa de OAB, tudo coisa de faculdade de Direito do Matheus. Só tem o Gabriel Garcia Marques perdido, mas aí tem Constituição Federal, livro que ele usou pra estudar, enfim. Heartstopper, aqui continua igual. Aqui continua igual. Aqui também continua igual. E aqui foi onde eu coloquei um monte de livro do Matheus. A maioria dos que estão aí são dele. Um outro deve ser meu. Aí aqui, mais livros meus e o restinho ali dele. E aqui também, os meus livros. E tem só um dele ali no fundo. E este é o resultado das nossas estantes. Também não tão organizadas como eu queria, gente, mas acho que só vai acontecer quando a gente pintar essa casa e botar as prateleiras que estão faltando, que estão lá no quarto. Aí sim vai ficar tudo bonitinho, mas tá bonito. Oi, amigos, olha onde eu estou, na minha estante, na casa de mamãe. Tô aqui numa quarta-feira, daqui a pouco eu vou pra minha casa, porque eu fui levar minha gata no veterinário e ela tá bem ali, ó, bem plena, dormindinho na minha cama. E eu vou pra casa já. Eu sou uma mãe de pet separada praticamente, porque a minha gata mora com os meus pais e eu pago pensão e também venho pra cá pra levar ela no médico, né? Então, estou cumprindo meu papel. E antes de ir pra casa eu queria falar sobre o livro que eu terminei hoje, já que eu tô na minha estante. Eu terminei hoje, ou foi ontem? Terminei hoje, que foi o Céu para Bastardos. Primeiro eu queria dizer que esse título tem explicação. E eu achei muito incrível, eu gostei muito da explicação. E eu gostei muito do livro. A Sanarinha me lembrou muito a minha tia. Me lembrou em coisas muito específicas dela, da vida particular dela. Mas o que eu posso dizer minha tia foi uma empregada doméstica, assim como a Sanarinha. E muita coisa que a Sanarinha passa no livro e nos conta, a minha tia já me contou muito parecido. Então, assim... o livro é muito mais realista do que eu esperava. Além disso, tem toda a identificação, né? Do transporte público lotado, da vida no bairro, das confusões que tem no bairro. Inclusive, ele é um livro que lembra muito crônicas, assim, porque ela conta da vida dela, do íntimo dela, e conta das tretas dos vizinhos, conta de fulano que casou com ciclano, de fulano que traiu Beltrano, de fulano que engravidou, de fulano que é traficante. Inclusive, a Sanarinha tem um filho que comete um crime brutal, uma violência contra a mulher. E ela se sente muito culpada por ter botado este homem no mundo, sabe? E aí tem toda uma questão interna dela. Tem a questão dela com o trabalho, tem a questão dela com o filho. Enfim, um livro ótimo. Eu gostei muito mais do que eu esperava. É um livro curtinho, gente, mas muito potente. E meu irmão tá lá secando louça, então tá fazendo barulho. É isso. A gente se vê em breve. Tchau.